Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa continuar abençoando a todos os irmãos que militam, que colocam suas vidas a serviço do louvor da nossa igreja. Que Deus abençoe todos os componentes desse ministério. Convido nesse momento, prezado amigo, prezado irmão, para você abrir a sua Bíblia ou acompanhar no seu celular a mensagem, a leitura da Palavra de Deus desta manhã. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo de 1 a 13. Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13, um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Vai falar sobre a tentação de Jesus, mas tem grandes lições para nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Oremos ainda ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Essa palavra, Pai, é tão importante para as nossas vidas. Pedimos, Pai, nesse momento, nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor venha enchê-lo, Pai, com a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar falando nesse momento a cada coração e me usando como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, respirando ainda um pouco sobre o tema que o Ministério Jovem desenvolveu nesse mês de julho, nessa última quinzena de julho, quem já foi comprado não se vende, nós vamos falar dentro dessa palavra sobre o seguinte tema, dentro desse texto, sobre o seguinte tema: a estratégia do inimigo para levar o homem a se vender. A estratégia do inimigo para levar o homem a se vender. Este texto que nós lemos aqui, sobre a tentação de Jesus, ele não está apenas registrado aqui em Lucas, mas ele está nos 3 evangelhos. Ele está em Mateus, lá no capítulo 4 também, de 1 a 11, e o texto lá de Mateus é bem semelhante a este, bem semelhante mesmo. Poucas diferenças, porque esse aqui ele tem 2 versículos a mais, e há algumas diferenças também aqui, questão de palavras, de expressões. E Marcos também registrou esse acontecimento aqui da tentação de Jesus. Só que Marcos ele trabalhou aí escreveu de uma forma
mais resumida, né? Está lá no capítulo 1, versículo 12 e 13. Ele usou 2 versículos apenas para fazer aqui, para narrar, né, esse episódio aqui da tentação de Jesus. Antes de nós falarmos sobre o texto propriamente dito, nós vamos lá ao batismo de Jesus, né? Porque isso aqui aconteceu logo depois que Jesus saiu ali das águas do Rio Jordão, né? Então, os irmãos observem que aqui no capítulo 3 de Lucas, no versículo 21 e 22, Lucas escrevendo a respeito do batismo de Jesus, ele diz assim: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Essa palavra comprazer significa a mesma coisa, alegrar, ter prazer, né? Então, veja bem que aí, lá em Mateus, né, ele registra esse texto também e diz que, né, logo depois que Jesus saiu do Jordão, ele sai dali cheio do Espírito. Aqui também Lucas fala dessa maneira, no capítulo 4, no versículo 1. Só que lá os dois textos estão bem próximos um do outro. Então isso denota, isso mostra que logo depois que Jesus foi batizado, né, então já começa aqui, né, esta ocorrência, esse fato de que Jesus agora ele vai ser tentado pelo diabo, né? E uma coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos logo antes de nós voltarmos para o texto base, né, que é esse texto de Lucas capítulo 4, de 1 a 13, é essa expressão aqui, né, este fato ocorrido ali durante o batismo de Jesus. Porque diz aqui que enquanto Jesus estava sendo batizado ali por João, né, foi visto o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de uma pomba, né? E logo depois ouviu-se também uma voz que era a voz de Deus, a voz do Pai, dizendo, né, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então essa declaração ali, né, essa expressão, essa declaração feita por Deus ali durante o batismo de Jesus, ela é uma declaração muito forte. Por quê? Satanás de forma alguma queria que os judeus compreendessem ou que ficasse comprovado para os judeus que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que Jesus ele foi rejeitado pelos judeus. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os que eram seus, que é o povo judeu, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Por quê? Porque eles estavam esperando um rei político, um Messias político, um Messias que viesse dar a eles o quê? Liberdade, independência política, porque na época em que Jesus nasceu, na época que ele esteve aqui nesse mundo, né, a Judéia e toda a Palestina ali, eles estavam sob o domínio do Império Romano. E eles eram tratados como verdadeiros escravos, todos os impostos arrecadados iam para Roma, e aquele povo trabalhava duro como escravo, eles não tinham liberdade, né? E aquele povo, baseado nas profecias lá de 700 anos atrás, ainda do tempo de Isaías, de Jeremias, eles achavam que esse Messias que viria dar a eles independência política, e eles seriam um grande rei, um rei guerreiro, né? Um rei que pudesse guerrear com eles e combater contra o Império Romano e derrotá-los, né? E então, quando Deus faz essa declaração aqui, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, isso aqui jogaria por terra todo este pensamento, né, ali dos judeus, porque esta palavra aqui está mostrando que Jesus
Ele veio para ser um rei espiritual, ele veio para cuidar das coisas concernentes, né, às coisas espirituais. Ele não veio para ser um rei político, né, ali dos judeus, não. Ele veio para, não só para os judeus, mas para toda a humanidade, mas para salvar, para inaugurar um reino espiritual, um reino eterno. Então, por isso, quando Jesus sai ali das águas do batismo, é que Satanás aparece para fazer de tudo para quebrar isso. E ele vai tentar Jesus a desistir desse propósito, porque o propósito de Deus é aquele que está lá em João capítulo 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Deus, quando Jesus veio a este mundo, era exatamente que ele morresse na cruz para nos salvar, para libertar o homem, não do jugo romano, mas libertar toda a humanidade do jugo do pecado. E que é um propósito espiritual. E Satanás vai fazer de tudo agora. Como ele sabe que aquele Jesus que estava ali não era só Deus, mas ele era homem como nós, então Satanás achava que ele poderia tentar a Jesus, e Jesus cair na tentação ali, e em troca daquilo que ele ia oferecer, ele desistiria da cruz, que era o propósito de Deus. Então esse foi o propósito ali de Satanás. E ele vai fazer isso não só, é igual como nós lemos aqui no texto, que Jesus vai passar 40 dias ali no deserto, e ele vai estar ali tentando a Jesus, mas não somente durante esses 40 dias no deserto, mas durante todos os 3 anos do ministério de Jesus, Satanás vai estar ali, não vai desistir em momento algum de tentar fazer Jesus desviar do propósito de seu Pai, que é a salvação da humanidade. Então, logo no primeiro versículo aqui, o que nós vamos ver? Vamos ver aqui algumas expressões muito importantes. Aqui diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo. Olha bem, quando Jesus ele sai ali das águas do Jordão, ele termina de ser batizado, ele está cheio do Espírito Santo. E alguém pode perguntar assim, nesse momento, perguntar assim: mas se Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele estava pronto então para vencer Satanás. Será que Satanás não viu isso? E quem disse, irmãos, que estar cheio do Espírito Santo é uma forma de estar pronto para vencer as tentações? De maneira alguma. É quando estamos cheios do Espírito Santo mesmo aí que Satanás tenta nos desviar de todo o foco, sabe? Dos propósitos espirituais que Deus tem para nós. Quanto mais o crente, o cristão, o membro da igreja se envolve com as coisas espirituais, mais ele é tentado. Aquele que não está nem aí, aquele que está alheio, aquele que não busca Deus, aquele que não busca Deus em primeiro lugar, que Deus não está em primeiro plano na sua vida, Satanás nem está esquentando a cabeça. Agora, aquele que procura buscar a Deus ali constantemente em oração, ali dentro da palavra de Deus, se consagrando cada vez mais, é com esse que Satanás está interessado. Então, estar cheio do Espírito Santo, como Jesus estava, não é um motivo para Satanás não se preocupar, para não ficar isento, para ficar isento da tentação. E o texto continua dizendo, ainda nesse versículo 1, dizendo assim que voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Outra coisa importante aqui, nós devemos ter cuidado quando lemos esse versículo, de não imaginar aqui que foi o Espírito que pegou Jesus forçadamente e jogou ele lá no deserto para ser tentado. Não é isso, não. Ou ele jogou ele lá para se preparar durante 40 dias para o seu ministério, igual muitas pessoas falam. O Espírito Santo pegou Jesus, arrebatou e jogou ele lá no deserto. Não, irmãos, o Espírito Santo não obriga ninguém a fazer nada. Os textos aqui, eles falam o seguinte,
né? Eles falam aqui, e cada um das pessoas que escreveram, né, dos servos de Deus ali que escreveram, cada um falou de uma maneira. Quer ver só, aqui, ó, Lucas descreveu que Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? E a outra parte que fala aqui, foi levado pelo Espírito ao deserto. É uma outra narrativa nesse versículo. Então, Mateus escreveu assim, foi conduzido pelo Espírito. E aqui, né, Lucas fala, foi levado, né? Mas Marcos, explicando melhor isso que nós estamos passando para os irmãos, ele colocou aqui que o Espírito o impeliu para o deserto. O impeliu. Aí eu fui ver o significado dessa palavra impelir. Ela significa estimular, impulsionar para algum lugar. Então, na verdade, o que o Espírito Santo fez ali, né, foi estimular Jesus. Jesus estava aqui para iniciar o seu ministério. E o Espírito Santo atuou ali, o ajudou, cooperou, estimulando Jesus para ir para o deserto, se preparar para o seu ministério, ficando ali 40 dias em jejum. Então, irmãos, o Espírito Santo não obriga você a fazer nada. Não pense nisso. O Espírito Santo não nos trata como robôs. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração, toca no meu coração, toca no seu coração, mas ele para nos estimular, para nos orientar. E aí, se nós dermos ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos ser bem conduzidos por ele. E aí o texto continua dizendo aqui, né? Ele continua dizendo no versículo 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então aqui eu vou começar agora, vou falar, não, ainda dentro do versículo primeiro, eu quero falar aqui também sobre o lugar onde Jesus foi tentado, né? Ele passa 40 dias ali agora no deserto, né? Então, mas eu quero dizer que essa palavra deserto aqui, isso não significa que é somente quando estamos no deserto que somos tentados. Quando nós estamos enfrentando dificuldade. Tem pessoas que pensam assim, eu fui tentado a fazer isso, porque também eu estava passando por uma grande tribulação, eu estava no deserto, e aí fui tentado e não resisti à tentação. Mas o diabo, ele não escolhe lugar para nos tentar, ele nos tenta em qualquer lugar. Seja no deserto, seja no jardim, por exemplo. Adão, o primeiro homem, o primeiro casal, Adão e Eva, quando eles foram tentados pelo diabo, eles estavam no jardim, um lugar prazeroso, um paraíso. Mas nem mesmo por estar no paraíso, deixaram de ser tentados. E ao contrário de Jesus, eles caíram, eles cederam à tentação. E Jesus aqui estava no deserto, mas por ser homem e Deus ao mesmo tempo, Jesus resistiu à tentação. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, de 45 a 47, ela explica claramente que Adão, o primeiro homem, era terreno, mas Jesus, o segundo, era celestial, era do céu. Mas o que eu estou querendo trazer aqui à tona é exatamente a respeito do lugar. O diabo, o homem, o servo de Deus, ele é tentado em todo lugar. No trabalho, na escola, na rua, dentro de casa, no meio familiar. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele é tentado. Dentro da igreja. Tem pessoa que pensa assim, vou para a igreja, que lá dentro da igreja eu vou resistir à tentação. É uma pura ilusão isso. Costuma dentro da igreja, no meio do povo de Deus, é o lugar que nós mais somos tentados. Enquanto você está ali preocupado em cultuar a Deus, está ali na sua devoção, com seu pensamento em Deus, aí o diabo às vezes vem e fala no seu coração assim, lá como é que está a roupa de fulano. Lá como é que está fulano olhando para você. Está olhando para você, está rindo de você, está zombando de você. Olha bem o que o pastor está falando.
O pastor está te dando uma chicotada. Vai embora dessa igreja, sai dessa igreja. Sai fora desse negócio de cristianismo, de igreja. Isso é uma tremenda furada. Olha, lá no mundo, você tem pessoas que vão te tratar muito melhor do que esses chamados irmãos da igreja. Então, às vezes, você está ali, né, tentando meditar e refletir sobre a palavra de Deus, e o inimigo está ali falando no seu coração, tentando desviar do foco, do propósito para o qual você entrou ali, que é adorar a Deus. Então, não existe essa questão de lugar. O diabo não escolhe lugar para tentar as pessoas. Muito bem, agora nós vamos passar aqui ao texto propriamente dito, né, sobre as estratégias que Satanás usou, né, para tentar a Jesus. E são as mesmas, irmãos, que ele usa hoje para tentar fazer, né, o crente a desviar do foco, do propósito espiritual que Deus tem para ele. São as mesmas armas, os mesmos instrumentos que ele usou para tentar Jesus como homem, é o mesmo que ele tenta fazer com que o homem se venda. É a mesma coisa. E aí nós vamos aqui, né, tanto Mateus como Lucas falam destas 3 estratégias. Apesar de estar assim um pouco fora de ordem, né, porque Lucas ele fala aqui, né, primeiro sobre a tentação no corpo, no físico, depois sobre a tentação no espírito e depois sobre a tentação na alma. Já Mateus trabalha ao contrário. Primeiro ele fala da tentação no corpo, depois da tentação na alma e depois da tentação no espírito. Então estão apenas invertidos. E essas estratégias aqui que Satanás usou, vai mostrar que é exatamente nessas áreas também, nas 3 áreas da nossa estrutura, da estrutura humana. A estrutura física, a estrutura emocional, que é a alma, e a estrutura espiritual, que é o espírito. É nessas 3 áreas, essas 3 estruturas, 3 partes da estrutura humana que o diabo tenta oferecer, tenta aplicar, né, os seus recursos, as suas ofertas, né, os seus valores, para que o homem venha trocar a sua adoração a Deus, né, por esses valores. Então, vamos lá. Primeira parte aqui, primeiro tópico, a tentação no corpo. Veja bem que o diabo vai aproveitar da necessidade física de Jesus. O versículo 2b diz que depois de 40 dias, terminado aqueles dias, Jesus sentiu fome. Como ser humano, ele sentiu fome. Depois daquele período longo de jejum, Jesus sentiu fome. E aí, nesse momento, exatamente nesse momento de fome de Jesus, de necessidade física, é que o diabo chega para ele e fala para ele: se tu és o Filho de Deus, está lá no versículo 3, diz esta pedra que se transforme em pão. Temos aqui, nessa parte da tentação no corpo, 2 estratégias perigosas aqui de Satanás. A primeira está baseada lá exatamente naquela expressão, naquela declaração de Deus, este é meu filho amado. Então o diabo falou assim: eu quero ver mesmo se ele é o filho amado de Deus, eu quero ver se Deus vai vir livrar ele, se ele é filho de Deus mesmo, ou se ele é simplesmente um personagem humano. Eu quero ver agora o que vai acontecer com ele. E aí Satanás vai exatamente fazer essa proposta para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, então mande, diz estas pedras que transformem em pão. Primeiro ele está questionando aqui, com Jesus a respeito da sua filiação espiritual. Ele está dizendo: você vai ter que provar agora mesmo se você é filho de Deus, porque você já sentiu fome. Então, sentir fome é algo que só os seres humanos sentem. E você já sentiu fome. Então, agora você vai provar se realmente você é filho de Deus. Porque se você é filho de Deus,
Deus vai vir te livrar agora, Deus vai vir te sustentar. E em segundo lugar, ele faz um plano aqui para que Jesus, né, ele usa como estratégia para que Jesus submeta aos seus planos, ou seja, à sua vontade. Ele diz assim, se tu és o Filho de Deus mesmo, então ordena essas pedras agora que elas se transformem em pães. E ele já estava pensando, se Jesus realmente fizer isso, ele está saindo dos propósitos de seu Pai, se é que o seu Pai é Deus mesmo, e ele estará submetendo agora a minha vontade. E ele se submetendo à minha vontade, ele passará a ser meu servo. É isso, irmãos, é essa primeira estratégia que Satanás faz com o ser humano para comprá-lo, para que ele se venda. Ele aproveita aquela oportunidade, aquela necessidade física, às vezes, que nós estamos passando. E ele vai ali, ele diz, ó, faz isso, que isso vai resolver o teu problema. E se você der ouvido ali aos argumentos de Satanás, né, vai lá, faz uma fezinha na loteria. Vai lá, olha, você está desempregado, vai lá e entra aí numa estratégia boa que eu tenho para você. Né? Olha, você pode ter uma vida mais fácil, você pode entrar aí, né, numa corrupção, né, e você pode ganhar um dinheiro fácil. E aí quando você vai lá e se adere a isso, você está se vendendo. Você está deixando de ser servo de Deus para servir a Satanás. E é isso que ele queria ali com Jesus. Ele queria que Jesus se submetesse à sua vontade, aos seus planos. Mas aí veja bem, irmãos, a resposta sábia de Jesus. Jesus vai responder aqui, vai argumentar com Satanás, fazendo citações bíblicas. E a primeira citação bíblica dele é lá do Pentateuco, lá das leis de Moisés. Sabe por quê? Porque o diabo ali estava querendo jogar Jesus contra o judaísmo, contra as leis judaicas. Né? E aí por isso que Jesus, todas as citações de Jesus vão ser lá de Deuteronômio, que é ali, né, do Pentateuco. Olha bem, o argumento de Jesus para ele. Jesus vai lá e fala assim, está escrito. E ele diz, vamos lá para Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, né, para a gente ler o versículo na íntegra. Deuteronômio 8, 3. Olha bem o que ele diz aqui. E te lembrando de todos, de todo o caminho, e não te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Vamos passar mais à frente um pouquinho. 8, 6, né? 8, 6. Peraí. É esse versículo mesmo, é o 3, é porque eu li o 2. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então aqui Jesus está falando assim, o meu pão é espiritual, eu não estou interessado em transformar essas pedras em pães, simplesmente para te obedecer, para provar que eu sou filho de Deus. Porque o pão que eu vim trazer para a humanidade é o pão espiritual. Então por isso que ele fala aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, com isso, com essa declaração ali, Jesus jogou por terra esse primeiro argumento, essa primeira estratégia de Satanás. Mas aí, irmão, Satanás não desiste. Aí ele vem agora, já que essa de tentar a Jesus, de vencer a Jesus pela necessidade do corpo não deu certo, ele vem agora com a tentação, ele vem tentar
a Jesus no Espírito. E enquanto aqui ele aproveita do apetite, né, dos apetites, dos desejos do corpo, agora ele vem com mais uma tentação, é a tentação da ambição. Ele chega para Jesus e oferece a Jesus poder e riquezas. Está do versículo 5 ao 7. Diz aqui: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então veja bem que ele está oferecendo ali a Jesus todos os reinos do mundo. E ele está dizendo: olha, se tu me adorares, tudo isso será teu. Eu te darei tudo isso, porque tudo isso me pertence. Então, irmãos, é a segunda estratégia de Satanás, é tentar o homem com o pecado, com a tentação da ambição. Ele oferece poder e riquezas, e aí o homem, na sua ganância, ele aceita isso em troca da sua desistência de ser um verdadeiro adorador do Senhor Deus. Ele falou assim: ó, Jesus, se você me adorar aqui, se você dobrar o joelho agora diante de mim e me adorar, eu te darei tudo isso. Se fosse um ser humano, talvez cairia, mas Jesus ali, ele vai vencer Satanás. Olha a resposta de Jesus com mais um texto lá de Deuteronômio. Vamos voltar lá em Deuteronômio, capítulo 6, 13 e 10, 20. Deuteronômio 6, 13 e 10, 20. Olha bem o que ele diz aqui: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ele derrubou Satanás aqui porque Satanás não estava interessado nem a temer a Deus, nem muito menos a servir a Deus. Então, ele já derrotou Satanás mais uma vez. E lá no versículo 10, 20, olha bem o que diz aqui: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então Satanás sai dali mais uma vez decepcionado com a resposta de Jesus. Mas aí Satanás não desiste, Satanás não desiste. E agora, na terceira vez, ele vai tentar a Jesus na alma, nos seus sentimentos. Ele sabe que os sentimentos do homem são frágeis. O homem é muito emocional. O homem é muito sensível, o ser humano é muito sensível. Por isso nós temos muitas pessoas vivendo em ansiedade, vivendo nos traumas, vivendo decepcionados com a vida. Então, ele vai agora tentar Jesus exatamente na área emocional. E o que ele vai oferecer a Jesus? Ele vai oferecer a Jesus agora o orgulho, o egoísmo. Ele vai oferecer a Jesus agora aqui a fama, status, sensacionalismo. Olha bem, aqui já está no finalzinho ali dos 40 dias de jejum, e diz agora que Satanás leva Jesus a Jerusalém, versículo 9 a 12. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham em tuas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. De 9 a 11. Olha, irmãos, aqui nós vamos observar uma estratégia muito sábia assim, de Satanás, porque ele falou assim: olha, se Jesus usou 2 vezes uma citação bíblica para me derrotar, eu agora vou mostrar para ele que eu também conheço a Bíblia. Ele sabe disso, que eu conheço a Bíblia.
E Satanás vai lá e pega um texto lá do Salmo 91, olha bem. É um salmo que muitas pessoas têm usado aí, diz que é para derrotar Satanás. Então, a pessoa às vezes pinta e borda, faz uma série de coisas erradas, depois vai lá, pega o Salmo 91, coloca lá na estante, a Bíblia aberta no Salmo 91, ou então coloca na porta da sua casa, que é para o mal não entrar, né? Para a tentação não entrar ali. Mas olha bem, irmãos, Satanás mostrou aqui que ele não tem medo do Salmo 91. Aliás, ele provou aqui que ele conhece o Salmo 91. Né? Esse texto aqui que ele cita para Jesus, ele fala aqui, né, porque está escrito. Né? Está escrito. E ele cita aqui então o Salmo 91, versículo 11. Né? Versículo 11. E ele ali, ele oferece para Jesus fama, status e sensacionalismo. Ele diz aqui, olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Porque sabe por quê? Ele sabia que se Jesus pulasse dali, né, lá embaixo estariam os anjos amparando Jesus. Aí Jesus não morreria. E naquele lugar ali que ele levou Jesus, não era mais no deserto. Né? O templo de Jerusalém era muito frequentado. Ali estavam os fariseus, os saduceus, né, todos aqueles líderes do judaísmo, pessoas entrando e saindo do templo. Já pensou, de repente, uma pessoa despenca lá de cima da torre, da parte mais alta da torre, e pula como se ele estivesse pulando em cima de um colchão, em cima de uma almofada, sem lhe quebrar nenhum dos ossos? O que eles iam fazer com Jesus? Eles iam imediatamente ungir Jesus como rei, coroar Jesus como rei, mas um rei político. E aí Jesus estaria se afastando, fugindo do seu propósito da cruz. Jesus estaria se vendendo ali pela fama, pelos status, pelo sensacionalismo. Se tornaria um grande herói, provavelmente. Muito bem, irmãos. Alguns teólogos afirmam que aqui Jesus já está no seu último dia, no 40º dia, e é por isso que o diabo, né, está fazendo de tudo, está correndo atrás aqui, né, acelerando, para ver se no último dia, pelo menos, ele consegue vencer Jesus. Mas ele quebrou a cara, como diz aí, né? Porque olha a resposta de Jesus para ele, mais uma vez uma resposta bíblica. Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o versículo 13 diz que acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então Satanás ofereceu aqui 3 produtos, que a seus olhos, na sua intenção, eram produtos valiosos para Jesus. Achando que Jesus ia se vender. Né? Jesus ia pegar aqueles 3 produtos ali e se vendia, né, para o diabo. É isso que o diabo também tem feito hoje, tem feito nos dias atuais com a humanidade. Ele quer que você se venda, sendo que você já foi comprado por ele. Com seu sangue precioso ali na cruz, você já foi comprado. E como tem um termo aí, quem já foi comprado não se vende. Mas o diabo está oferecendo aí, né, na parte física, ele está oferecendo comida, prosperidade em troca de submissão a ele. Na parte espiritual, ele está oferecendo poder e riquezas em troca de sua adoração a ele. Na parte da alma, que é a parte emocional, ele está oferecendo fama, prestígio, status, em troca da sua desistência dos propósitos de Deus para a sua vida. Concluindo a mensagem desta manhã, eu quero pensar com você a respeito
de que a tentação de Jesus traz muitos ensinos para nós. Nós vamos ver aqui alguns deles. Primeiro, a tentação é frequente e inevitável na vida de todo ser humano, não importando se ele faz parte de uma igreja, se ele tem uma religião ou não. O último versículo que nós lemos aqui diz assim, versículo 13: ausentou-se dele por algum tempo, mas não definitivamente. Então o diabo é insistente. Cuidado, meu irmão, muito cuidado. Lá em Lucas 22, 3, 6, mostra um momento ali em que ele continua tentando Jesus, e foi ali que ele diz aqui que ele entrou em Judas Iscariotes, e Judas foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, mais uma vez ali, o diabo estava tentando ali desviar Jesus do foco. Segundo ponto aqui, muitas vezes a tentação, no nosso caso de seres humanos, nos sobrevém por algum descuido nosso, ou falta de vigilância. Lá em Lucas 22, 40 diz ali: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Jesus nos alertou. Lá em Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Muitas vezes a tentação vem para vencer, mesmo para derrubar, porque nós damos lugar a ela. Tem uma ilustração que fala sobre o calcanhar de Aquiles. Aquiles é um personagem da mitologia grega, e ele era um soldado, que ele vencia lutava contra os poderes do mal ali, contra os deuses, os deuses do mal. E Aquiles, ele vivia bem preparado, e ele achava que estava bem preparado, bem fortificado. Então, as vestimentas de Aquiles era desde o capacete, o escudo, toda a sua vestimenta, se fosse nos dias de hoje, a prova de bala. Então, diz que Aquiles não desistia, não abria mão da sua vestimenta, do seu traje de soldado, de forma alguma. Os seus olhos eram cobertos, a sua boca, o seu coração, todo o seu corpo era coberto. E ele, diz a mitologia que ele não tirava aquele traje nem para tomar banho. Mas um certo dia, ele estava tomando banho, e ele não percebeu que a ponta do seu calcanhar, uma parte do seu calcanhar, na parte do seu calcanhar, havia ali um lugar que estava desprotegido. Ele nem percebeu naquele momento que chegou o inimigo do exército inimigo, do exército do mal, e lançou ali uma seta, uma flecha, e olha onde a flecha foi, exatamente ali na ponta do seu calcanhar, naquele lugar que estava desprotegido. Por isso existe essa expressão calcanhar de Aquiles. Tem pessoa que fala assim: isso aqui é o meu calcanhar de Aquiles. Então, porque por mais que nós achamos que estamos protegidos do mal, de sermos tentados, há sempre um calcanhar de Aquiles. Existe sempre aquela área da sua vida que está vulnerável. E é exatamente ali que Satanás vai lançar a sua estratégia, a sua flecha, a sua seta. Então, muito importante. Terceiro ponto aqui nessa conclusão. Uma das estratégias do tentador é fazer com que o homem se ache autossuficiente, valendo dos seus poderes e vivendo sem consultar a vontade de Deus. Por isso ele falou ali para Jesus: dize as pedras que transformam em pães. Então, uma das estratégias dele é acharmos que nós somos autossuficientes para resolvermos nossos problemas, somos santos demais, já estamos no auge da nossa vida espiritual. Não precisamos nem de orar mais, nem de ler a Bíblia. Isso é perigoso. Quarto ponto aqui. A outra das estratégias do tentador, de Satanás, é trazer confusão à mente humana, enganando, fazendo acreditar que os valores deste mundo são mais importantes que os valores eternos. Então ali Satanás mostrou que a fome, que o pão, transformar aquelas pedras em pães era mais importante.
né? Que Jesus é conquistando a sua fama, ficar famoso, se tornando um super-herói, isso era mais importante. Que se ele, né, pulasse ali do pináculo do templo, sem se machucar, isso seria mais importante. Se ele aceitasse ali as ofertas, né, de riquezas e poderes, isso seria mais importante. Então, essa é uma estratégia de Satanás, chegar com ofertas para você, para mim, e fazer com que eu pense que isso é mais importante do que o reino de Deus. E dentro disso aí, irmão, muitos perguntam, né? Se somos filhos de Deus, então por que nós estamos passando? Né? Jesus ele era filho de Deus. Né? Mas se somos filhos de Deus também, porque Ele nos tornou, Ele nos transformou, Ele nos recebeu como seus filhos. Se somos filhos de Deus, por que passamos fome? Tem muita gente pensando isso. Muita gente pensando, né? Por que eu não sou uma pessoa próspera? Por que eu estou passando por momentos de desemprego, de escassez, até mesmo de alimentos? Por que temos que ser pobres enquanto outros prosperam? Esta é a pergunta de muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você que a nossa prosperidade é a prosperidade maior. E essa prosperidade que nós temos de Deus, como filhos de Deus, não é provada com a quantidade de comida, de alimentos que nós temos dentro do nosso armário, dentro da nossa geladeira. Essa prosperidade, ela não é provada por aquela mansão linda que nós conseguimos, né? Ainda que com nossos esforços, com a nossa lealdade. Mas a nossa prosperidade não é medida por um bom emprego, ganhando bem, né? Por um grande número de carros na garagem. Não é isso. A nossa prosperidade não está, né, comprovada e provada nas coisas, nos bens deste mundo. A nossa prosperidade ela está provada pela conquista dos bens eternos para uma eternidade com Deus. Quinto ponto. Quando Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, muitas pessoas falam, será que ele não mentiu? Não. Este planeta Terra, com toda a criação de Deus, é de Deus. Mas as coisas que foram colocadas aqui, as coisas, né, do materialismo, aquilo que inunda, enche o coração do homem, no lugar de Jesus, no lugar de Deus, isso realmente, tudo isso pertence a Satanás. Ele estava se referindo ao reino das trevas do pecado, de tudo que se levanta contra Deus. Quer ver só? Vamos ler lá em João 12:31. Ali fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Vamos ver. João 12:31. Olha bem o que diz aqui. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então Jesus está se referindo aqui, o príncipe deste mundo que ele está se referindo aqui é Satanás. Lá em 2 Coríntios 4:4, outro texto, lá ele fala Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Abra a sua Bíblia para a gente confirmar. 2 Coríntios 4:4. Porque 2 Coríntios 4:4. Desculpa aqui. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vemos aqui que a arma mais forte que Satanás coloca a fim de que nós vendamos, que nós nos troquemos, a arma mais forte que nós podemos vencer essa estratégia de Satanás é o conhecimento bíblico. Nós vimos aqui, em todos os momentos Jesus falou, está escrito. E o sétimo ponto aqui, precisamos entender que o que Satanás oferece é muito pouco diante do que Deus tem nos oferecido.
Então, prezado amigo, assim como nós vimos aqui também, que no final daqueles 40 dias, foi no final dos 40 dias, é que Satanás, ele tenta agora fazer com que Jesus venha sucumbir à sua estratégia de uma forma mais forte, porque ele sabia que o seu tempo estava acabando ali naquele deserto. Eu encerro a palavra desta manhã fazendo uma pergunta para que você possa refletir, você possa responder para você mesmo. Como está a sua vida espiritual? Não importa se você esteja no deserto, se você esteja no paraíso, no jardim, dentro da igreja, onde você esteja. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: como está a sua vida espiritual? Satanás tem te tentado, tem tentado a você, pouco, mais ou menos, ou muito. Há quanto tempo Satanás está tentando você? Tentando fazer com que você se venda, você desista dos propósitos de Deus. Talvez tenha muitos dias já. Mas eu quero dizer que existe o 40º dia, que é o último dia. E esse 40º dia é o dia que Satanás vai te tentar mais, vai tentar colocar mais coisas na sua vida, para que talvez você não tenha tempo de refletir e de fugir das tentações, ou vencer essas tentações através da oração, dos joelhos dobrados e da leitura da palavra de Deus. Então gostaria de pedir a você que pense sobre isso. Você que está andando agora por um caminho errado, onde Satanás te colocou, e Satanás está te escravizando a sua mente. Satanás está te tentando em todas as áreas, tentando no físico, tentando na alma, tentando no espírito, fazendo com que você desista de Deus. Em nome de Jesus, vamos repreender isso, vamos declarar que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se Satanás está chegando perto de você agora, te oferecendo inúmeras coisas, não cresça o olho, levante uma plaquinha para ele e diga: não estou à venda. Eu já fui comprado, eu não estou à venda, pelo poder que há no sangue de Jesus. Conheça mais a Bíblia, para que você possa citar para ele passagens que venham fazê-lo cair por terra. Não apenas o Salmo 91, porque você viu aqui nesta manhã que ele não tem medo do Salmo 91, de jeito nenhum. Ele não tem medo. Ele tem medo sim de uma vida consagrada a Deus, de um conhecedor da palavra de Deus, de uma pessoa que vive em constante oração. Pense nisso. Eu vou orar por você nesse momento, para que Deus esteja te fortalecendo, para que diante de todas as tentações que levantarem contra a sua vida, você seja mais que vencedor. Mas antes de fazer essa oração, eu gostaria de cantar um cântico aqui. Um cântico do cantor cristão, que o título dele é Lutar. Eu vou pedir você para meditar na letra deste hino. Este hino eu incentivo você a lutar, a continuar lutando pelos valores espirituais na sua vida. E logo em seguida nós estaremos orando. – 475 do cantor cristão. Vamos batalhar juntos, pelejar, todos guerrear. Vamos já, o inimigo
vencerá. Vamos, crentes, vamos avantes, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general da paz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir, venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general da paz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando enxergar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos avantes, firmes sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general da paz. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, como acabamos de declarar através de sino, glória seja dada ao teu nome, porque em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer batalha, o Senhor é o nosso general, e o Senhor vai conosco, e o Senhor é o único capaz de nos ajudar, de nos fortalecer na derrota contra Satanás. Ó Deus amado, nesse momento, Pai, se alguém que ouviu essa palavra está desmotivado, está se sentindo, Pai, vencido, derrotado pelas estratégias de Satanás, já está quase se vendendo, Pai, deixando de ser servo do Senhor para ser escravo do diabo, em nome de Jesus e pelo poder que é no teu sangue, eu peço, Pai, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê vitória, Pai, dê vitória aos teus servos, dê vitória à tua igreja, dê vitória a esse teu filho, Pai. Seja onde ele estiver nesse momento, seja no deserto, seja, Pai, nos momentos de bonança, no local onde ele estiver, mas que Satanás estiver por perto, Pai, tentando sucumbir, Pai, que em nome de Jesus ele venha vencer, Pai, todos os argumentos, toda a estratégia. Pai, abençoa para que a tua igreja, cada um que representa a tua igreja aqui na terra, tome posse agora, Pai, das armaduras da fé, principalmente, Pai, dos argumentos contidos na tua palavra, do conhecimento bíblico, que ele possa se esforçar para conhecer mais a Bíblia, se esforçar para ter mais momentos íntimos de oração diante do Senhor, para fortalecer a sua fé. Pai, abençoa também aqueles que estão em dificuldade, Pai, para se reerguer por causa de uma luta, Pai, de uma enfermidade, de um desemprego, ou de qualquer uma outra luta. Em nome de Jesus, que o Senhor venha operar cura nessa manhã, que o Senhor venha, Pai, abrir a porta de emprego para esse teu filho, Pai, que o Senhor venha consolar, confortar aquelas famílias que estão enlutadas, aquelas que estão lutando, Pai, com enfermidade, aquelas que estão lutando, Pai, que o diabo tem tentado, Pai, quebrar a harmonia no lar, no casamento. Em nome de Jesus, que neste 40º dia, Pai,
Que a oportunidade que o Senhor está dando neste momento, aqueles que já estão sendo quase sucumbidos pelo diabo, possam se voltar para Ti, possam se levantar uma plaquinha, Pai, para o inimigo dizendo: não estou à venda, não estou interessado, o que você tem para mim não me interessa mais. Em nome de Jesus, que assim seja na vida dos teus servos, em nome de Jesus.